Amém. 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 Glória a Deus. Ontem correu tudo bem? Graças a Deus, tudo bem tranquilo. Aqui ela é muito tranquilinha, né. Ela é uma Uhum. muito sossegada, muito tranquila. É. Emprego bom, né, Priscila? Graças a Deus. Mas é aquele Amém. negócio, né, a gente fica a qualquer momento pode ficar sem, né. Que ela é uma paciente só. Aí se ela falecer, a gente Uhum. acaba ficando sem, aí eu tenho que caçar outra coisa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ela é muito apesar de ter 94 anos, de ter Alzheimer, ela é uma pessoa muito saudável, saudável até demais. Que bênção. É, a mãe do meu ex-patrão, ela foi com 102 anos. Amém, que assim seja. É, e ela até 100 an com ela com 100 anos, eu tive na casa do doutor Flávio, aí ela veio conversar comigo, ela falou: "Eu lembro do Flávio pequenininha", e começou a contar histórias do Flávio. Com 100 anos, ela É, com cento e pouquinho, ela já começou a caducar, sabe. Ficava falando assim: "Ih, tô achando que a minha regra veio". Só Jesus, né. mas é assim ela, né, graças a Deus, ela é um Alzheimer que foi descoberto rápido, aí a família dela comprou um remédio que ajuda a paralisar o Alzheimer, né, então, tipo assim, ele não Uhum, evolui. uhum, Muito difícil, mas muito difícil mesmo quando ela tem alguma alucinação, alguma coisa assim, uhum. é muito difícil, mas graças a Deus ela tá bem, graças a Deus ela vai ficar muito tempo aqui. Ah, glória a Deus. Vamos orar então, Pri, consagrar esse dia ao Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma manhã, te agradecer, ó Deus, porque o nosso desejo é aprender do Senhor. Deus, eu oro para que venha a revelação do céu através, ó Deus, da tua palavra, que o Senhor nos dê revelação, direção através da tua palavra, nos ajuda, Senhor, a entender e a discernir aquilo que o Senhor tem para a gente através da tua palavra. Traz clareza, o que a gente não consegue entender, nós pedimos que o teu Espírito nos ajude, Senhor. Ser conosco, trazendo luz, entendimento, que creio, Deus, que vem somente do Senhor. No nome de Jesus, abençoa também o nosso dia. Nós queremos consagrar essa manhã e todo esse dia, tudo que fizermos ao Senhor. Que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida, que o Senhor venha guardar a nossa entrada e a nossa saída. E, Senhor, derrama paz e alegria, Deus, no nosso coração. Que possamos se alegrar nesse dia que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a oportunidade de falar do Senhor, de ganhar vidas para o Senhor. Nos deixa atentos, Senhor, ao nosso falar, ao nosso agir, que tudo, Senhor, seja, Deus, para a tua glória. Se por acaso o nosso coração se inclinar, ó Deus, nos ajuda a ter essa percepção, para que possamos, Senhor, estar diante do Senhor e te agradando. Sabemos, ó Deus, que essa obra é do teu Espírito e nós pedimos que o teu Espírito tenha liberdade nas nossas vidas para nos transformar. Ó Deus, nos deixar parecido com Cristo. No nome de Jesus, nos ajuda e nos transforma e tem misericórdia da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Romanos 14. Eu vou ler um pouquinho, depois eu deixo você ler. Pode ser? Pode ser. Bom, a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-os não em contenta sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem é, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz
caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia. Quer ler esse restinho, amiga? A liberdade e a caridade. Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai propósito de não poderes tropeçar ou escândalos ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salva para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vitupurado os vossos bens, porque o reino de Deus não é com comida, nem habita, mas a justiça e a paz, a alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as das edificações de uns para com outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurados é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado sem comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém não é fé de pecado, não provém de fé é pecado. Aí a gente vai pro 15. É. Aqui está falando sobre. Ele começa a falar da fé, né? Da tolerância dos fracos na fé, né? E fala muito da comida, porque tinha muita coisa naquela época que não podia comer, né? Isso não pode comer porque vai escandalizar. Ele está falando, né? Para eles não, para a gente serve hoje para a gente não ficar julgando, né? Porque cada um tem uma fé, Uhum. cada um tem uma intimidade com Deus. É igual uma vez antes, há um tempo atrás, eu bebia vinho,
cálicezinho de vinho, né. E para mim, na época, não era pecado, eu não via como uma coisa, assim, errada. E eu tinha uma amiga que ela se embriagava no mundo, e ela veio me apontar. Eu eu falei: "Não, tudo bem, eu te respeito, porque isso para você é pecado, porque eu sei da onde você veio, mas como eu nunca fui de beber, para mim, um cálicezinho de vinho, coisinha não vai me fazer mal. Hoje eu não bebo mais, que eu não gosto, mas por causa, eu não me sinto bem, Uhum. entendeu? Porque Deus chegou a esse ponto, trazer isso para mim por causa do meu marido, né. Aham. Ele já teve problema com bebida, eu não vou, Fica entendeu? devendo, né. É, tá certo. Não vai ser legal. Enquanto ele bebia, mas até antes dele ele já bebia, eu já não queria mais, entendeu? Mas era um cálicezinho que às vezes saía, eu nem tenho paladar para bebida, é só para dizer que tu não bebeu? Que tu não Aham. acompanhou? Tomava um cálicezinho de vinho com ele para meio que, né, fazer uma companhia, mas aquilo o Espírito Santo começou a me cobrar, e é cada um com Deus, né. Às vezes a gente vê alguém que faz alguma coisa, eu penso assim, até comento com o Beto, eu falo: "Ah, ela está nesse nível, daqui a pouco o Senhor vai direcionar", É, né, que a pessoa buscando o Senhor, Pri, o Espírito ele traz aquilo que está no coração dele, né. Tantas coisas que a gente fazia ontem que hoje a gente não faz, né, pois que é. é tudo para a glória dele, e a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Senhor, né. O Kaique, aquele menino que a gente ganhou para Jesus, depois ele chegou perto de mim e falou assim: "Tia, o que que eu faço com a minha homossexualidade?". Eu falei: "Filho, a palavra de Deus diz: 'Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre', né". E a Hum. palavra também diz que quem transforma e convence o homem do pecado é o Senhor. Eu falei: "Vamos caminhar e confiar no Senhor". É lógico que a gente vai acompanhar, né, mas quem faz a obra é Jesus. Quem É. faz a obra é o Senhor. Ele que nos transforma em glória, né. Ontem mesmo eu tive uma postura, que eu não me agradei dela. Eh, a gente ia visitar aquele irmão, né, tá me Uhum. vendo? Tá, Tô né? te vendo. E ele desanimou, falou que não era para ir, que tinha armado um biscate e tal, tal. Aí a minha amiga falou: "Ah, fizemos a nossa parte, fizemos a nossa parte". E aí eu pensei: "Ah, a gente vai ficar visitando pessoa que nem vai, né, assim, a Fernanda falou: "Ah, ele não vai, e a gente fez a nossa parte". Aí eu falei: "Ah, tá bom, amiga, fizemos a nossa parte". Depois aquilo me incomodou de tal forma que eu cheguei perto dela e gravei um áudio para ele, sabe. Eu conversei com o pastor, e o pastor falou assim: "Ah, irmã, é luta espiritual mesmo". Aí eu falei: "Amém". Aí o pastor dando aula, aquilo me incomodando de tal forma, quando terminou a aula, eu mandei uma mensagem para o pastor, né, que eu falei: "Pastor, eu vou mandar uma mensagem para ele, com a minha voz, falando que a gente está à disposição, tal, tal, tal". Eu fiz. Aí tadinho do pastor Hélio ainda falou assim: "Fabi, eu aprendo muito com você". Falei: "Misericórdia". Eu fa eu falei: "Eu que aprendo com o Senhor". Aí eu agradeço a Deus, porque quando ele falou assim: "Ah, é luta espiritual", eu vi, assim, de uma forma que são demônios, sabe. E se a É. gente der uma bobeira, Priscila, a gente não percebe o mundo espiritual. Uma bobeira, um deslize, às vezes a gente dá e a gente fala da carne mesmo, a gente erra, é tudo pela graça, né. É. Por isso que a gente depende, a gente tem uma carência muito grande do Espírito de Deus, né, do Senhor trazer essa realidade do céu pra gente, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, né, e é uma luta constante contra a nossa carne, contra a natureza. E hoje de manhã eu acordei um pouco mais cedo, que eu queria tirar um momento de oração, e eu falava isso com o Senhor: "Senhor, me transforma", porque a gente depende dessa transformação. Depende muito. E é uma luta Muito. espiritual, porque o inimigo sabe que ele tá perdendo, né. Ele vai lutar, gente, ele não quer perder. Ele sabe que o tempo dele também tá acabando, que ele não tem mais muito tempo para ficar correndo atrás de almas que foram para Jesus, né.
Então ele Uhum. sabe disso, e ele sabe que a todo momento ele não pode encostar. A partir do momento que a pessoa decidiu que a pessoa ela vai ainda ter lutas, mas a partir do momento que ela decidiu, ele já não vai poder colocar mais a mão, então vai ficar mais difícil dele atacar aquela pessoa. Então é isso, É. é luta, eu sei porque eu quantas vezes, eu fui chamada para a igreja, eu aceitava, aí depois eu recuava, eu falava: "Não, não quero", e saí ficava tempos fora da igreja, sabe, a ponto de não querer pisar na igreja mais. Quantas vezes eu fiquei nessa luta, desde que a minha amiga que a gente foi em São Paulo, que a gente foi na igreja, foram 11 anos para se converter de verdade. Foram 11 anos de É. luta. E essa É, e a gente vai e a fazer gente vai fazendo entrega para o Senhor diariamente, né, Priscila? é, Diariamente a gente vai se derramando diante do Senhor, que a conversão, a vida em santidade é um processo, não é aceitar Jesus e tchum, é, tua e já mentalidade é transformada, não é. A gente vai buscando e o Senhor vai transformando, vai agindo, isso é muito poderoso, né. Hoje eu não vou poder me estender muito, que eu tenho que subir para trabalhar. tá ótimo, Fabi, não tem Tá? problema não, a Porque gente ontem eu não consegui subir. O Senhor sabe, hoje eu preciso, de liberar tudo e eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu amém, creio. Hoje de manhã ainda falava com Deus: "Senhor, eu estou aqui, crendo que o Senhor vai abençoar meu dia e eu tenho certeza disso, que vai prosperar, que todo embaraço vai cair por terra". Em amém. nome de Jesus. Vamos orar pela Jo, né, a Jo, ela tu viu que ela tá com dorzinha de garganta? Sim, ela falou que tá querendo ficar gripada Com agora. sinusite. Ela Vamos orar, né, tá vindo uma gripe muito forte, tá. né. Vamos orar. Você quer orar por isso? Não, pode orar, eu queria que tu Quer? não, Posso? pode orar, eu queria que tu orasse também pelo pai do irmão da Emily também, que ela falou que tá Ah, doente. é. É, a gente tem que dar uma atenção à Emily, eu vou ver se eu mando uma mensagenzinha para ela no particular. Manda também, Pri. Tá, Cuida vamos dela mais um pouquinho. O Senhor está te levantando para uma grande obra e essa questão da gente estar aqui não é em vão. Eu tá, creio que o Senhor está querendo te ensinar para te usar, né? Tu vê ali na intercessão, eu tive a percepção, né? A Sil te chamou, a questão do que está acontecendo, o Senhor está te preparando, né? Para cuidar de pessoas. Eu creio muito nisso, que o Senhor ele nos cura para curar. amém. O Senhor nos transforma para transformar, né? Esse é o chamado do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, Deus, pela tua palavra. Tua palavra aqui estava falando de julgar, e Deus, muitas das vezes a gente tem essa natureza de julgamento. Mas, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, e nos transforma. Nos constrange, Senhor, quando a gente estiver desse lado de acusação. Que vem sobre nós o teu Espírito, trazendo um arrependimento e um constrangimento sobre nossa vida. Deus, nós não queremos ser igual ontem, mas nós queremos ser melhor. Nós precisamos e queremos ser parecido com o Senhor. E nós sabemos que só o teu Espírito pode fazer isso. E nós te damos liberdade, Espírito Santo, liberdade de trabalhar em nós. Por favor, transforma as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Quantas vezes a gente olha uma situação com os olhos da carne. Senhor, sinaliza para a gente que estamos errados. Levanta uma pessoa para falar com a gente, igual ontem, Deus. Muito obrigada pela vida do meu pastor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada porque a gente tem líderes atento à voz do Senhor. Meu muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Senhor. Não somos merecedor, mas a tua graça tem nos alcançado, o teu dom maior, o teu tesouro, Senhor. Não existe mais nada precioso na nossa vida, Senhor, que é te agradar. Deus, a tua presença nos atrai.
igual eu falei no laboratório, se eu pudesse não trabalhar mais, viver só falando de Jesus e lendo a Bíblia, para mim seria maravilhoso. Mas eu sei que a gente tem a vida secular, a gente precisa trabalhar, ter recursos financeiros, e nós cremos no teu poder para nos ajudar. Nos ajuda esse dia, Senhor. Faz o teu milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, agora nós queremos interceder pelas nossas amigas. Deus, a Jo está com dor de garganta, está pegando gripe. Deus, em nome de Jesus, toca na vida dela. Enfermidade, eu te repreendo. Em nome de Jesus, inflamação da garganta, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem para essa inflamação sair. Em nome de Jesus, toca nela. Deus faz um milagre na vida dela. Não deixa, Deus, que essa gripe venha prolongar. Deus traz ânimo para ela, traz o teu toque. O toque do Senhor transforma no nome de Jesus essa enfermidade, que ela saia, que ela seja tocada pelo Senhor e que ela possa dar testemunho: o Senhor me tocou. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, queremos orar pelo irmão da Emily. Senhor, nós não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. Senhor, tu és aquele que muda história. Oh Deus, eu já vi e presenciei, Deus, uma amiga minha estava na UTI. Deus, os médicos tinham falado para a mãe da Andréia que não tinha mais jeito para a Andréia. E a mãe da Andréia chegou em casa e na cozinha dela, ela era católica, ela se ajoelhou e falou: Deus, eu te entrego a minha filha. Faz aquilo que está no teu coração. E eu, de verdade, Senhor, eu achei que o Senhor iria recolher a Andréia, mas para alegria nossa, o Senhor tocou na Andréia. O telefone tocou, a mãe da Andréia foi para o hospital e a Andréia saiu do coma. Uma jovem que ficou sem andar e hoje ela anda, se converteu ao Senhor, toda a família se rendeu a Jesus. E isso é o Senhor, é um Deus que reescreve história. E nós queremos apresentar esse rapaz. Senhor, em nome de Jesus, visita ele agora. Prepara pessoas, Deus, para trazer novidades de vida para ele. Senhor, tu és um Deus de plenitude, tu és um Deus que reescreve. E Deus, a nossa oração é que a vida desse rapaz seja reescrita pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu declaro vida para ele. Eu declaro cura. Que essa enfermidade saia do corpo dele, em nome de Jesus. Senhor, se tivermos oportunidade de visitar esse rapaz e orar por ele, abre, Senhor, essa porta para a gente. Porque vai ser motivos de alegria ver esse irmão se alegrando no Senhor. Porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, em nome de Jesus, traz vida para ele. Vá ao encontro dele e prepara esse encontro para a gente, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos profetizar na vida dele pessoalmente, em nome de Jesus, para que ele viva o novo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio, sabe? A palavra de Deus diz que tem enfermidade que é para a glória e tem enfermidade que é para a morte, né? Enquanto eu orava por ele, eu tive fé de ver transformar, né? Eu creio que Deus pode fazer. Enquanto tem vida, a gente tem esperança, né? Eu sei, eu tenho um testemunho de um presbítero também da nossa igreja. Ele estava com câncer já terminal, já estava muito magrinho e o Senhor reverteu o quadro dele. Já Amém. estava com metástase, ele estava no fígado e o Senhor reverteu. O nosso Deus é um Deus de cura. Como diz ali, né, em Ezequiel, né, que nós devemos profetizar que o Senhor ele traz vida, ele traz vida para aqueles ossos secos. O Senhor ele tem poder. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada. O Senhor ressuscita, né? Eu quero orar por esse rapaz, porque eu creio num Deus que cura. Tomara que a gente tenha oportunidade de orar por ele. Tomara, Priscila. Queria Amém. você junto com a gente orando por Vamos ele, orar assim, vamos tá? A crer. gente vai ver. Faz esse contato.
Fala, KM, nós vamos lá orar. Nós vamos ungir esse rapaz. Eu creio que Deus vai reverter esse quadro, que o Senhor vai trazer vida. Eu creio, eu creio, eu creio. Amém? Amém. Dia abençoado, minha amiga. E todos que conseguirem ouvir, que sejam abençoados pela palavra do nosso Deus. Amém? Até amanhã, minha amiga. Até. Fica com Jesus. Abençoado. Amém. Até. Deixa eu